Quero cumprimentar os irmãos na paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria fazer uso da palavra de Deus com os nossos irmãos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, e depois nós vamos ler o versículo 6. A palavra de Deus diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O versículo 6 diz: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Graças a Deus, irmãos, nós louvamos a Deus por esta maravilhosa palavra que certamente virá de encontro neste momento às nossas vidas. A palavra do Senhor fala no versículo 1 que tudo tem o seu tempo determinado. E quando a gente lê, irmãos, a palavra de Deus, quando nós nos deparamos com esse texto, nós nos despertamos para uma realidade que muitas vezes nós não percebemos pelo simples fato de estarmos vivendo uma vida normal, uma vida cheia de correrias, o nosso dia a dia marcado por compromissos, enfim. Mas quando nós nos deparamos, irmãos, com situações parecidas com essa que estamos enfrentando agora, nós colocamos sentido nesta palavra, porque nós nos despertamos para a realidade e para a verdade que nós não somos os protagonizadores da nossa história, nós não temos como conduzir a nossa história, não temos como projetar a nossa história, como se fôssemos simples atores num palco, dando sequência, aos acontecimentos. A nossa vida ela é fracionada em períodos, em tempos, e a Bíblia diz que para cada propósito existe um tempo. E eu queria falar um pouquinho nesta tarde com os irmãos sobre a necessidade de nós compreendermos o tempo que nós estamos vivendo agora, ou seja, o propósito desse tempo. E o versículo 6 do texto que nós lemos, ele nos deixa bem claro, porque ele diz assim que há tempo de ajuntar e há tempo de deitar fora. E esta palavra me chamou a atenção, irmãos, pelo simples fato de que a gente nunca percebe, a gente nunca se dá por conta como a gente junta coisas, como a gente vai acumulando coisas na vida da gente, e que chega um tempo que a gente resolve fazer uma autoanálise, resolve fazer uma faxina, e a gente percebe que a gente tem com a gente, que a gente carrega com a gente, que a gente guardou com a gente, coisas que não são necessárias. Isso acontece muito quando a gente, por exemplo, faz uma limpeza na casa, ou quando a gente precisa de arrumar mais espaço na casa, ou quando a gente até mesmo se muda de endereço, muda de residência, a gente percebe quantas coisas a gente guardou, porque teve o tempo de guardar, Ou houve um tempo em que a gente acumulou muitas coisas. Só que vai chegar um tempo que aquelas coisas elas não serão mais necessárias, nós não vamos precisar mais delas, elas não serão mais úteis para nós. E aí a gente se dá por conta que, literalmente, irmãos, às vezes acumulamos lixos, coisas que não vão trazer proveito nenhum para os dias que a gente está vivendo. E aí eu queria chamar a atenção dos irmãos para algo que me despertou a atenção também, é sobre esta realidade. Muitas vezes, irmãos, o povo de Israel, ele precisou deitar fora aquilo que era nocivo à fé, aquilo que não ia acrescentar na fé, aquilo que não ia resolver nada para eles. Várias vezes o povo de Israel precisou fazer concertos com Deus, precisou fazer uma limpeza geral na vida deles, e eles, no arraial deles, eles deitavam fora os deuses estranhos, e assim acontece conosco, irmãos. Nós vamos vivendo corriqueiramente e vamos acumulando coisas, hábitos, vícios pecaminosos, coisas que são nocivos à nossa fé, mas porque não nos prejudicam em nada, nós vamos guardando aquilo ali, vamos deixando, vamos alimentando aquilo ali e fica ali guardado. E quando a gente passa a enfrentar uma dificuldade, um momento que a gente precisa de um esvaziamento, que a gente precisa dar mais lugar na vida da gente para Deus, a gente percebe que a vida da gente precisa ser feito realmente uma limpeza, precisa deitar fora muitas coisas. E nesse tempo, irmãos, que estamos vivendo agora, é tempo de um propósito. O propósito para esse tempo é de nós deitarmos fora aquilo que não é nos útil mais para nós.
aquilo que não nos serve mais, né? E Paulo falou lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, Paulo disse que nós devemos não nos conformar com esse mundo, né, com esse presente século, mas que nós devemos transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. E Paulo falou para os irmãos lá em Efésios, no capítulo 4, que nós devemos nos despir do velho homem. No capítulo 4, a partir do versículo 20, ali ele discorre, e ele diz que nós devemos nos despir do velho homem, né, e nos revestir do homem espiritual. E para que venhamos nos despir, irmãos, do velho homem, para que venhamos deitar fora, né, os hábitos, os vícios pecaminosos, as nossas atitudes do velho homem, é necessário uma limpeza na nossa vida. É necessário deletarmos aquilo que não nos serve mais. E aquilo que só está acarretando, aquilo que só está tomando espaço na nossa vida e impedindo, né, de vivermos um novo propósito nesse tempo que estamos vivendo. Vivemos um tempo muito complicado, muito difícil, né? Os irmãos estão vendo aí toda essa confusão que nós estamos vivendo e vários pensamentos que divergem um com o outro, né? A gente percebe assim que não está havendo um alinhamento, uma unidade de ideias nem de pensamentos, e isso é muito perigoso, irmãos, porque nós somos a igreja do Senhor e nós estamos aqui suscetível a essas coisas. Nós estamos aqui totalmente expostos, né, a esses acontecimentos, e aí a gente se dá por conta que não estávamos preparados para repentinamente passarmos a vivermos esse momento, esse tempo e o propósito desse tempo. Porque começamos o ano de 2020, começamos o mês de janeiro cheio de planos, né, cheio de ideias, grandes investimentos, alguns já em execução, outros em projetos, mas de repente, do nada, né, vem esta situação que acometeu o mundo inteiro. E agora nós passamos a descobrir que é um novo tempo, e sendo assim é tempo de um novo propósito. E aí eu queria me deter nesta parte aqui, na última parte do verso 6, que diz que é tempo de deitar fora. E eu queria convidar os irmãos, vamos deitar fora, não vamos mais ajuntar, o tempo de ajuntar, vamos deitar fora agora tudo aquilo que não nos serve mais, que não nos pertence mais, tudo aquilo que é do velho homem, da velha vida, da velha natureza, e vamos renovar o nosso propósito com Deus nesse tempo. E vamos fazer que nem Paulo disse aos Romanos, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que, né, possas experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma coisa é certa, irmãos, Deus está conosco, mas vamos deitar fora os deuses, vamos deitar fora aquilo que é nocivo à nossa fé. E que de repente até em dias atrás a gente disse: não, mas isso não tem problema, isso não vai agravar em nada, está aqui guardado, eu não estou usando, né? Mas a gente vê que quando vivemos um tempo que nem esse, a nossa vida precisa estar totalmente limpa à disposição da presença de Deus, para que a glória de Deus venha estar sobre a nossa vida, para que possamos resistir o dia mau. Tá, irmãos? Que Deus possa nos abençoar grandemente, que Deus possa abençoar a igreja de Cristo, que Deus possa renovar a igreja nesses dias, e que possamos deitar fora os deuses, como já disse, os vícios, os hábitos pecaminosos, deitar fora tudo aquilo que prejudica a nossa fé e que pode interromper a nossa peregrinação. Que Deus os abençoe. Deixo essa palavra então para o vosso elevo e crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém.